Olá. Olá, 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 meu nome é Maria Luísa. meu nome é Gabriel Alves. meu nome é José Antônio. meu nome é Renan. Eu sou Guilherme Jareta. Hoje vou falar sobre os arquivos binários em C, que são utilizados para armazenar informações em formato de não texto. Eles contêm dados brutos que são lidos e gravados diretamente na sua forma original, em 0 e 1. Os arquivos binários são principalmente utilizados pela sua preservação da integridade, já que ao trabalhar com eles não há risco de perda ou corrupção desses dados. Outras vantagens é a segurança aprimorada, porque os dados não são facilmente lidos e nem facilmente modificados. Isso é muito importante para quando vai se tratar de informações sensíveis. Também uma coisa muito importante é a economia de espaço, já que os arquivos binários são muito menores do que arquivos de texto, já que não precisam ter caracteres e não precisam fazer transferências. Olá, meu nome é Gabriel Alves e eu vou falar sobre a abertura e a manipulação de um arquivo binário em C. Bom, eu estou com esse pequeno códigozinho de exemplo e eu vou mostrar para vocês, ou para você, professor que vai estar vendo isso, o passo a passo, né? Primeiro ele começa com include o stdio.h normal, e em seguida ele já cria uma struct, que é uma struct que vai guardar um registro. Nela a gente tem uma variável id tipo int e uma valor tipo float. Depois ele segue para abrir, ele declara a variável file dentro do método main, que ela vai representar o arquivo que será aberto. A função dela é representar o arquivo que será aberto. Nele, a gente em seguida já vem aqui com a abertura do arquivo e o modo de abertura, que nesse caso é WB, que é o modo de escrita binária. Tem o modo RB, que é o modo de leitura binária. O que é que ele faz? Ele pega o arquivo que ele iniciou com o file e utiliza a função fopen, que ela vai receber dois parâmetros. Primeiro é o nome do arquivo, isso vai receber o nome do arquivo quando o arquivo está dentro do mesmo diretório que o código. Se o arquivo não estiver dentro do mesmo diretório, é preciso que você escreva todo o caminho até chegar no arquivo. E em seguida é o modo que esse arquivo será aberto, como eu citei. Nesse caso é WB, que é o modo escrita binária, mas podia ser RB também, que é o modo de leitura binária. Depois ele cria esse ifzinho que no caso, se o arquivo for igual a num, vai dizer que não foi possível abrir o arquivo para a escrita, que é caso quando ele está vazio, né, quando não dá certo. E ele vai retornar o valor 1. Bom, em seguida a gente vai escrever, ele utiliza a struct e escreve alguns valores de registro. E em seguida ele utiliza a outra funçãozinha aqui, que é a função fwrite. Fwrite, né? Eu acho que eu estou falando certo. Fwrite, que é para gravar os valores que a struct recebeu dentro do arquivo em binário. Então, essa função é a função que vai possibilitar a escrita de dados no arquivo. Bom, você vai dizer de onde é que está vindo, nesse caso é do registro, você vai delimitar o tamanho e para onde ela vai, que é o arquivo. E também o número de elementos que vão ser escritos, tá? E aqui em seguida ele usa o fclose, que é para fechar o arquivo em binário, e ele vai para o arquivo que ele muda o modo, na verdade, ele vai abrir o arquivo, só que dessa vez não no modo de escrita, sim no modo de leitura, que é utilizando o comando RP. Tá vendo que ele usa o mesmo comandinho, arquivo igual a fopen, aí o nome do arquivo, que é dados.bin, só que agora não é mais WB, é RB. Ele faz o mesmo teste para ver se o arquivo está sendo aberto. Calma aí, deixa eu só
mostrar aqui mais do código, o restinho de código, tá? Só um minuto, pronto, foi. E beleza. Depois ele utiliza um while e o comando freed e ele mostra os valores dentro do arquivo, que é para realizar, no caso, a leitura, que o freed é uma funçãozinha que ela é auxiliar ao fwrite, tá? E aí ele escreve na tela o ID e o valor do registro, depois ele faz o fclose de novo, fechando o arquivo. Para se ler um arquivo binário em C, pode ser utilizada duas funções, a função freed e a função read, né? A função freed, ela é adequada para ler grandes quantidades de arquivos, né? Um arquivo muito grande, ou, né, ler grandes blocos. E todo o conteúdo, né, quando ele é lido, ele é armazenado em um buffet, e, né, que serve para usar aquela informação em um uso posterior. E a linha que a gente utiliza é a size underline t freed, abre parêntese, void, aí o ponteiro, vírgula size underline ts, onde, né, o ptr ele é um ponteiro que direciona para o buffet, onde lá receberá todo o conteúdo, né, que foi lido. O tamanho desse buffet, né, que é onde as informações são armazenadas, quando lidas são armazenadas, tem que ser no mínimo o valor de size, né, o valor de size multiplicado por count, né? E o parâmetro size, ele é o tamanho em bytes de cada elemento, né, que está sendo lido. O count, ele é o número de elementos, né, que serão lidos, e string é um ponteiro que diz no arquivo que será lido, né? E a leitura, ela ter sido um sucesso, né, ter lido todo o conteúdo tudo certinho, a função freed, ela retornará a quantidade de elementos, ela retornará aquele arquivos, né, que foram lidos, tipo, corretamente. Já a função read, né, ela faz a leitura do arquivo para a memória, né, no qual a informação ela precisa de descritores, né, para saber qual é o byte, qual os bytes serão lidos. O descritor ele deve estar aberto com a opção ou o rdownlin ou o rdwr, onde os dados, né, eles irão ser lidos a partir da posição corrente. É importante informar também um endereço onde a informação lida ela será armazenada. Também informar, né, a quantidade de bytes que devem ser lidos do arquivo. É preciso também tomar muito cuidado, né, para que a função ela não invada o espaço da memória, né? Então é de toda responsabilidade do programador armazenar um certo espaço para aquilo. A função, né, read, ela irá retornar a quantidade de bytes realmente lidos do arquivo. E caso ocorra algum erro, né, na leitura do arquivo, a função ela vai retornar -1, indicando, né, o erro. E a descrição, né, do erro ela está disponível na variável earn. Além da leitura e escrita básica que a gente pode fazer em um arquivo em binário, existem também outras operações que conseguimos fazer dentro deles. Uma das principais é a operação de deslocar o byte. Esse deslocamento é um tipo de movimentação do ponteiro do arquivo. Nele, a gente vai fazer o deslocamento do byte a partir de um ponto de origem e da quantidade de bytes que queremos que ele se movimente. Para isso, a gente vai usar o fseek, a função fseek, e dentro dela a gente vai ter o arquivo, a quantidade de bytes que queremos que o arquivo se movimente e a origem que queremos que saia essa quantidade de bytes. No deslocamento, a gente coloca a quantidade de bytes a ser aplicado na posição atual do arquivo. Já na parte de origem, a gente pode colocar três tipos: o seekset, o seekcur e o seekend. Eles também podem ser representados por 0, 1 e 2, respectivamente.
O SIC7, que é o 0, ele vai pegar a partir do início do arquivo. O SIC_CUR, ele vai pegar a partir da parte que o arquivo já está, da parte corrente do arquivo. E o SIC_END, ele vai pegar da parte final do arquivo. O ponto importante do SIC_END é que, ao invés de avançar, ele vai retroceder a quantidade de bytes, já que não tem como avançar depois do final. Então ele vai voltando a quantidade de bytes selecionada no deslocamento. Além do fseek, a gente tem outras manipulações úteis também que podemos utilizar dentro de um arquivo em binário, como o FEOF, que ele serve para indicar se o fim do arquivo foi acionado, ou seja, caso você queira ver se o seu arquivo chegou ao fim. A gente também tem o FTEL, que ele retorna a posição atual do indicador, a posição que o arquivo está lendo. E além dele, a gente também vai ter o Rewind, que vai recomeçar a ler o arquivo do início, caso necessário. Para finalizarmos ou fechar um arquivo binário ou de texto, a gente utiliza a função fclose. Mas antes de iniciarmos com essa função, primeiro nós devemos utilizar a função fopen para abrir o arquivo e obter um ponteiro para esse arquivo. Quando nós encontrarmos o ponteiro do arquivo que tenha as características dele, por exemplo, nome, status e onde ele está, dessa forma estaremos atribuindo uma string para esse arquivo. Então, a partir desse momento que começamos a trabalhar com a string associado àquele ponteiro que vai gerar um arquivo no disco, onde entra a função fclose. E o que essa função faz? Ela vai fechar a string que antes foi aberta pela função fopen e ela vai escrever qualquer dado que ainda permaneça no buffer do disco do arquivo. Então ela vai fechar esses dados normalmente a nível de sistema operacional e é sempre importante e crucial a gente fecharmos os arquivos depois que nós utilizarmos. Porque dessa forma a gente vai liberar recurso no sistema e garantir o quê? Que todas as alterações sejam salvas corretamente.